meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Nós estamos aí estudando neste trimestre na revista Palavra e Vida da nossa Convenção Batista Fluminense, Fé e Verdade. E as nossas reflexões remetem às cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 e nós vamos falar sobre a fé e o convívio social. Eu convido você neste momento a estudarmos este tema, à luz de Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. E eu conto com a sua atenção neste momento e convido você a ler o texto juntamente comigo, do livro de Tiago. Diz o texto, Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês. Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo, sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé e o convívio social. Irmãos, nós vamos estudar nesta manhã e refletir sobre a importância de não fazermos acepções de pessoas, de não tratarmos as pessoas com parcialidade, de não tratarmos as pessoas com preferência, poderia assim dizer. E de forma introdutória, fazendo uma abordagem deste assunto, é óbvio e biblicamente falando, o texto nos fala, e a palavra de Deus nos ensina a tratarmos as pessoas sem parcialidade, a tratarmos todo ser humano com respeito. E de forma introdutória é importante dizermos aqui que tratar as pessoas sem discriminação, sem fazer discriminação, não quer dizer que nós vamos abrir mão dos nossos princípios. Tratar as pessoas sem fazer discriminação não quer dizer que nós vamos abrir mão, dos princípios da palavra de Deus, daquilo que cremos. Também precisamos ter um entendimento que tratar as pessoas sem discriminação não quer dizer que todos serão salvos. São assuntos diferentes.
Nós aqui vamos estudar e falar sobre a importância de tratarmos as pessoas, né, sem distinções, né, a tratar as pessoas não sem parcialidade, né, sem ser partidário, né, irmãos, porque precisamos ter um entendimento, né, que se realmente a graça de Deus habita em nós, nós devemos, irmãos, tratar, né, as pessoas com respeito, com educação, né? Se a graça de Deus ela habita em nós, nós devemos, né, nos relacionarmos bem com as pessoas, né, com base no plano de Deus. O texto que aqui lemos, ele nos fala sobre o amor ao próximo, né, sobre o respeito que precisamos ter com o nosso próximo, mesmo que ele pense diferente de nós, né? Quando Jesus ele morreu na cruz, é importante aqui dizermos inicialmente que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele eliminou toda separação. Posso exemplificar, ele eliminou a separação entre judeu e gentio. Então, nós precisamos, e o texto bíblico ele nos diz, já a partir do verso 1, quando aqui lemos, né? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Irmãos, a análise sobre o tema da discriminação, né, ele era presente no tempo de Tiago, né? Tiago é uma carta que nos ensina sobre maturidade espiritual, né? Tiago vai falar sobre assuntos práticos, sobre atitudes que devem estar presentes na conduta de cada cristão no nosso dia a dia. Tiago vai falar sobre sofrimentos, sobre provações, sobre fé sem obras. Tiago vai falar sobre o problema da língua, o cuidado que devemos no falar. Tiago vai falar sobre oração. Tiago também vai falar sobre este assunto que estamos refletindo aqui, né, e conversando, sobre fazer distinções, sobre fazer acepções de pessoas. Este é um assunto tratado pelo livro, um problema que estava presente dentro do contexto, né? Dentro do contexto em que Tiago estava vivendo. A análise sobre o tema da discriminação é bem presente também no mundo atual, né? Há várias discussões e às vezes acaloradas sobre discriminações no mundo atual. É verdade também que como cristãos às vezes nós somos discriminados, mas como luz deste mundo, sal da terra, nós devemos ter um comportamento, né, de não fazer distinções, de não ter parcialidade para com as pessoas. Alguns, né, o nosso autor vai colocar aqui, né, algumas dessas questões, né, não estavam tão latentes na época de Tiago, assuntos presentes no tempo atual, né, pelo menos com tanta intensidade como temos hoje, porque hoje essa questão da discriminação é um assunto, né, muito atual e, como disse aqui, às vezes em algumas conversas muito polêmicos, né? Então, Tiago vai tratar deste assunto sobre a discriminação social, né? Ele compreende princípios de validade para todos os tempos. Nos tempos do apóstolo, os mais ricos eram bem mais recebidos, dando até a impressão de estarem sendo bajulados, enquanto os mais pobres eram deixados de lado, não recebiam a mesma atenção. A orientação de Tiago ela é muito clara. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdadeiras convicções a respeito da palavra de Deus. Então, irmãos, eu disse aqui, né, que tratar as pessoas sem discriminação não quer dizer que nós vamos abrir mão dos nossos princípios. Tratar bem as pessoas também não quer dizer que nós temos que aceitar tudo, né? Ou seja, não é bajular a pessoa. Precisamos tratar todo ser humano, independente, né, do seu grau econômico, da cor de sua pele, né, das suas escolhas. Precisamos tratar as pessoas com respeito, né, sem fazer discriminação, sem parcialidade.
Mas isso também não quer dizer que nós devemos aceitar tudo ou bajular alguém, né? Devemos tratar todos igualmente, né? Mesmo as pessoas tendo pensamentos diferentes dos nossos. E falando sobre este assunto, o primeiro ponto que nós podemos abordar aqui, mencionado pelo autor, é que Jesus ele deu o exemplo disso. Ele deu o exemplo. A competição entre as pessoas por reconhecimento, louvor e honra parece estar constantemente presente, né, na sociedade humana, né, independente da época. Este é um problema que a humanidade tem, né? A competição pelo reconhecimento existe, né, no nosso meio, né, no nosso convívio social. Às vezes nós percebemos, às vezes nós sofremos este tipo, né, de discriminação, ou às vezes nós somos os autores dessa discriminação, né? A competição que existe pelo reconhecimento, né? É bem provável que você em algum momento já presenciou isso, né? Quando as pessoas são valorizadas, né, pelos seus títulos, por exemplo, né? Pelo seu grau de importância no meio social, ela é valorizada, né, e a outra, né, é diminuída, né? E como servos de Cristo, nós precisamos ter, né, este cuidado, né, de nós cuidarmos e termos respeito para com o ser humano, né, de não valorizarmos demais alguém pela sua posição, né? E as parábolas, Jesus ele conta sobre em uma parábola, né, em Lucas capítulo 14, de 7 a 14, né? Lá nós vamos ter o episódio onde Jesus ele vai contar uma parábola, né, em Lucas 14, de 7 a 14. Jesus ele usou a ocasião do banquete, né, para trazer o ensinamento da humildade, o ensinamento da servidão, né? Jesus vai ensinar isso em Lucas 14, de 7 a 14, quando ele conta uma parábola ensinando sobre a importância da humildade, né, e de servirmos uns aos outros. Com Jesus, nós aprendemos, irmãos, a termos atitudes diferentes, né? Jesus experimentou a rejeição, né, no nível mais alto, né? No nível mais alto, mas foi alguém que foi exemplo em não tratar as pessoas com discriminação. Nós também podemos dar o exemplo de Saulo também, o apóstolo Paulo, né, quando se converteu, ele experimentou essa desagradável situação, né? A igreja de Jerusalém teve medo de recebê-lo, sendo necessário que Barnabé tomasse a iniciativa de romper as barreiras. Então, irmãos, Jesus é o exemplo, né, que nós podemos apontar aqui no primeiro ponto do nosso estudo sobre essa questão de não tratar as pessoas com parcialidade, né, fazendo acepção de pessoas. O tratamento gracioso de Deus, ele para com todos. Deus não trata ninguém com parcialidade. Ele é gracioso para com todos. Atos capítulo 10, verso 34, o texto nos diz isso quando Pedro visita um gentio, né? E o texto vai nos dizer que Deus não trata ninguém com parcialidade. Deus não tem filhos preferidos, Deus não tem filhos prediletos, né? E sobre este ponto, né, o tratamento gracioso de Deus para com todos, né? João 3,16 diz, né, porque Deus amou o mundo, né? O plano de salvação é para todas as pessoas. É importante a gente dizer isso, mas também é importante a gente aqui mais uma vez lembrar, né, que não quer dizer que todas as pessoas serão salvas. Senão nós entramos aqui numa doutrina, né, antibíblica, numa heresia na questão do universalismo, né, achando que todos serão salvos. Não é isso, né? Nós precisamos tratar todas as pessoas com respeito, né? Deus demonstrou graça para com todas as pessoas,
mas não quer dizer que todos serão salvos. São temas, são assuntos, né? São questões diferentes que aqui estamos falando e precisamos ter maturidade para entender isso que aqui estou falando. Né? E falando sobre o tratamento gracioso de Deus para com todos, né? A obra salvadora de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, derrubou todos os muros que o homem construiu, todos os muros que o homem constrói ou venha a construir, ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e incultos e qualquer rótulo, né, foi desfeito. A obra de Cristo na cruz, ela tem como objetivo alcançar todas as pessoas. Jesus morreu na cruz por todas as pessoas, independente se você é jovem, é velho, né? Se você é rico ou pobre. A obra de Cristo, né? Ela tem como objetivo alcançar todas as pessoas, mas não quer dizer que todas as pessoas serão salvos. Deus é amor, Deus também é justo, é gracioso, né? Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é bom, Deus é gracioso, Ele é justo e é fiel. O ensino da palavra de Deus, irmãos, nos diz que praticar o amor cristão não significa que devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Posso não gostar de seu modo de falar, dos seus hábitos, e nem é necessário tê-la como alguém que vive dentro do meu círculo de intimidade. Praticar o amor cristão significa tratar os outros da maneira como Deus me trata, nos trata. É um ato da vontade, não é um mero sentimentalismo fabricado artificialmente. Amar é glorificar a Deus. O ensino da palavra de Deus, irmãos, nos ensina a tratar todas as pessoas com respeito. Não significa, não estamos querendo aqui dizer que temos que aceitar, tudo, que temos que concordar com tudo. Praticar o amor cristão não significa que devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Exemplo, eu sou cristão, sou vascaíno, tem gente que é cristão que é flamenguista, e a gente se respeita e vive bem. Obviamente que estou aqui brincando, mas como cristãos, servos de Deus, nós devemos viver em harmonia, vivemos em paz e precisamos ter zelo sim, pelo que a palavra de Deus ensina. Tratar as pessoas com respeito, mas não abrindo mão dos princípios da palavra de Deus, não abrindo mão das doutrinas bíblicas, não aceitando tudo que nos impõe. Precisamos ter posicionamento como servos de Deus. Precisamos ensinar a verdade em amor, como a própria palavra de Deus nos ensina. Praticar o amor cristão significa tratar os outros da maneira como Deus nos trata. Então, irmãos, é isso. O quarto ponto do nosso estudo é sobre o temor do julgamento de Deus. Nós seremos, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Um dia nós prestaremos conta da nossa vida. Eu preguei isso há 2 semanas atrás em nossa igreja, falando sobre a justiça de Deus, no livro de Romanos, e nós precisamos ter isso claro na nossa cabeça, que nós compareceremos diante do tribunal de Deus para prestar contas das nossas obras, as nossas palavras. Pelas nossas palavras, nós seremos julgados. Diz aí Mateus, eu quero ler com você, Mateus capítulo 10, verso 36, o texto diz assim, Mateus 12, 36 diz: Digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferirem. Então, nós prestaremos conta pelas nossas palavras. Nossas palavras serão julgadas. Nossos atos também serão julgados. Nossas atitudes também serão
julgadas, o nosso comportamento, as nossas ações. Então, Tiago nos ensina sobre a importância de tratarmos as pessoas como crentes em Cristo Jesus, não fazendo diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não podemos e não devemos fazer acepção de pessoas. Concluindo, então, aqui a nossa palavra, o nosso estudo, os princípios aqui estudados sobre o assunto discriminação podem ser aplicados a todas as áreas que a sociedade hoje tanto discute de forma acalorada, extremista e buscando mais o confronto do que o diálogo. O fato de aprendermos nesta lição que não devemos agir com discriminação não significa que vamos abrir mão de princípios, valores e ensinos da palavra de Deus, mesmo quando os assuntos são difíceis ou polêmicos. Devemos apresentar a verdade com amor às pessoas, mas nós não podemos negar as Escrituras, deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Devemos ter o comportamento de tratar todos com respeito, mas também não abrindo mão das verdades bíblicas. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus nos ajude a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Vamos falar com o Senhor? Querido Deus, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus querido, pelo estudo da tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a sermos cristãos maduros, compreendendo, ó Pai querido, tudo isso que nós aqui acabamos de estudar. Guarda-nos, ó Deus, sustenta-nos a cada dia, ó Pai querido, e que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da nossa boa conduta. Assim nós oramos, entregando ao Senhor a direção da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.